Glória a Deus. Amém, irmãos? Estou alegre de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Abra sua Bíblia primeiramente em Atos, capítulo 16. A palavra, quando eu recebi o convite, Deus me direcionou. Atos, capítulo 16. É um texto que eu nunca tinha pregado antes. E Deus mostrou algumas coisas interessantes aqui no texto. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a missionária Maria, que me fez o convite. É Simone, né? Missionária Simone. Deus abençoe. A todos os irmãos, a toda a igreja. Eu sou grato pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Amém? Poderia não estar pregando. Só de estar com vocês já é um privilégio. Amém? O que é importante é estar com os irmãos. Atos capítulo 16. Vou estar lendo a partir do versículo 16. A minha versão é um pouco diferente, tá? Mas o sentido é o mesmo. E aconteceu que indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, para sair dela. E ele saiu na mesma hora. Amém, irmãos? Amém. Somente até aqui. Pode tomar o seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Se quiser, feche a sua Bíblia, mas não feche o seu coração. Amém? O coração tem que estar aberto no momento da palavra. Eu estou com um problema com essa caneta. Glória a Deus. É eu sendo eu. Louvado seja Deus. Eu estou me sentindo em casa, irmãos. Amém. Interessante dessa palavra, quando eu estava meditando acerca dela, é o modo que ela começa. A vida do cristão ela é feita de propósito. Nós sabemos disso. A vida do cristão ela é feita de propósito. Você nunca está em um lugar à toa. Você sempre está envolvido em um propósito. E se estiver fora do propósito, se você sair do propósito, aí tudo tende a dar errado. E esse é o problema, que é possível sair do propósito quando você não obedece aos sinais e à voz que Deus tem te dado no meio do caminho. Eu digo isso no capítulo 16, no início. No versículo 6, Paulo passou por Frígia e pela região da Galácia e foram proibidos pelo Espírito de pregar ali. Pregar é certo, irmãos? É certo pregar? O que vai dizer a Timóteo Paulo? Pregar em tempo e fora de tempo, é urgente. Mas por que Deus mandou não pregar ali? Não prega. E ele tentou parar em outro lugar e Deus falou, não prega. Aí Paulo falou, tem que parar. E chega à noite, ele para em Troade. E quando ele chega em Troade, ele tem uma visão, e eu gostei porque a versão King James, fiel, ela traz uma objetividade maior ainda no que estava ocorrendo. Eu quero falar sobre o poder da oração, irmãos. E aqui vai dizer no versículo 10, versículo 9: e Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um homem da Macedônia. E o que ele estava fazendo? Orando e dizendo, venha Macedônia e ajuda-nos. Ele estava a caminho da Macedônia. Se você traçar o mapa, você vai ver que ele traçou antes. Ele estava em Antioquia, ele falou, vou sair daqui. Ele combinando com Barnabé, vamos passar pelas igrejas para ver como que está? Vamos fazer o caminho de volta. Passando em cada igreja para ver como que está a situação. Esse era o plano de Paulo.
E há uma grande diferença do plano meu e o plano de Deus. Eu tenho que entender, o meu plano, ele não é absoluto. O plano de Deus é. Eu posso falhar no meu cronograma, mas Deus não falha. Eu posso fazer cronograma, devo fazer. Mas eu tenho que estar aberto ao Espírito Santo, para quando ele mudar, eu não ficar escandalizado. Eu saber, é Ele mesmo, é Ele que manda. É Ele que manda, é só o Senhor da seara movimentando a coisa. Então eu preciso entender, eu tenho que dar essa liberdade ao Espírito. E o grande problema de muitas igrejas é essa, cheia de cronograma. Todas as programações estão ali. E o Espírito Santo não pode mais trabalhar. Se passar 5 minutos do horário de sair, né? Do horário de ir embora, que eu acho que não deveria nem existir o horário de ir embora, né? Eu acho que para entrar deveria ter no culto, mas para sair, só Deus sabe. Deveria ser assim. Porque está na presença de Deus, irmãos. O que Davi vai falar? Ele vai dizer que melhor é um dia na tua casa do que 1000 em outra parte. Agora você pergunta para mim, que homem que viveu na Bíblia mais de 1000 anos? Alguém chegou a 1000 anos? Não. O que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo, irmãos, toda a minha vida, se eu tivesse 1000 anos, seria todos dedicados à tua presença. Está na tua casa. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Mas avançando no texto, a questão é que Deus nos impede de fazer algumas coisas. E nós ficamos alarmados porque quando Deus proíbe eu de fazer algo que é certo ou algo que Ele me mandou fazer lá atrás. De repente Deus te chamou lá atrás e falou: pregue, eu quero te ver pregando, eu quero te ver fazendo isso. Mas aí de repente passa-se o tempo e Deus chega num determinado momento da tua vida, você chega num determinado lugar, no teu cronograma, e Deus fala: não vai pregar aí. A porta se fecha. E você se alarma. E é nessa hora que muitos desistem, falam: mas ué, então o mesmo Deus que prometeu não é o mesmo. Cadê Mas o meu Deus não cumpre a promessa? Quando Ele disse para mim pregar, Ele falou que Ele ia garantir, e agora a porta fechou? Entenda uma coisa, quando a porta fecha para o cristão, quando a porta fecha para nós, significa que há algo emergente lá na frente. E você não está sabendo. Deus fecha a porta para te dar mais mobilidade, para você poder chegar mais rápido lá na frente. E você vai entender isso. Porque quando você olha o mapa está indo em direção à Macedônia. Só que Paulo ia parar, ele estava com toda a paciência. Eu vou parar aqui em Frígia, vou parar em Bitínia, eu vou parar na Ásia. E Deus fala: não para, não vai parar, não vai parar. Continua e passa a Macedônia. Porque tem algo emergente lá na frente. Glória a Deus. Deus, Ele vai te direcionar exatamente para onde é mais urgente, irmãos. Às vezes a tua urgência não é a urgência de Deus. Tem algo mais urgente ainda. E não há algo mais urgente do que almas. Não há algo mais urgente do que almas. A maioria das vezes que Deus interrompeu o teu cronograma é por causa que alguma vida está em perigo. É porque alguma alma está para ser ceifada. E Deus vai te levantar e vai te enviar. Ele vai fechar a porta, você vai chorar. Mas a minha oração nesta noite é para que Deus te dê sensibilidade. Para nesse momento, quando a porta fechar na tua frente, meu Deus, eu ia pregar, estava preparado e a porta fechou. Meu Deus, estava tudo certo e fechou. Que você tenha a sensibilidade de saber, se fechou, tem um propósito lá na frente, eu vou continuar caminhando. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então não pare, porque os impedimentos que Deus coloca diante de nós é para nos dar mobilidade. Agora avançando para o texto, todo aquele, irmãos, no versículo 16 vai dizer que essa menina, que eles estavam indo à oração. É duas situações diferentes. Eles indo à oração e uma jovem possuída de um espírito de adivinhação. Em algumas versões vai dizer uma escrava, porque aquele que serve ao inimigo é escravo.
porque vai aonde ele quer, obedece, e não tem essa não, irmãos, porque ele toma a frente do negócio e a pessoa perde o controle e ela não é ela que manda na vida dela. Por isso que compensa você estar aqui. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que bate a porta, e se você não abrir, ele não vai insistir. Ele vai bater, mas ele não vai dar um jeito de arrombar a porta, não vai. Ele vai continuar batendo. O diabo não. A casa está vazia, está cheirosa, ele vai entrar com toda a parafernália dele, ele vai colocar para dentro. E depois para você tirar, é terrível. Eu vou compartilhar algo com os irmãos que eu tenho compartilhado, eu compartilhei na minha igreja. Tem pessoas que pensam, é só uma desviada, é só uma pausa. É só um tempo. Tempo você dá em namoro. E nem namoro isso existe, né? Porque ninguém aceita. Tempo, irmãos, não existe. Eu falei na minha igreja, toda vez que você afasta-se, toda vez que você se desvia, mesmo com a pretensão de voltar, você pode voltar, mesmo... Depois eu volto nisso. Você pode voltar, mas vai voltar faltando um pedaço. Todo desviado, ele volta para Jesus até. Pode até voltar. Deus perdoa os pecados dele. Mas sequelas gravíssimas às vezes ficam. E não sai. Pode observar que todo desviado tem sequela. Tinha muito amor, volta com muita crítica. Porque ele tem que arrumar uma desculpa porque desviou. E para se manter na presença de Deus, na presença daqueles que não se afastaram, ele tem que ter uma desculpa ali, né? Então ele vai inventar uma desculpa. Todo mundo faz errado. Para fazer errado eu prefiro nem fazer. Faz o certo, é bem melhor. Tenta fazer o certo. Não tem pessoa dessa forma? Tenta usar um erro para poder justificar o seu. Então que Deus venha nos ajudar, irmãos. Não se afaste. Aleluia, Jesus. A revelação da palavra é algo muito sério. Na minha igreja esses dias, no sábado de ceia, eu preguei uma palavra. Eu já volto para o tema. Estou compartilhando porque a pregação sem testemunho não é pregação. Aleluia, né? Jesus. Sem evidência. E Deus compartilhou algo comigo que até eu estranhei. É o meu protocolo, né? Eu gosto de pregar, até uma vez comigo, eu gosto de pregar no literal. Pegar o literal do texto, o que aconteceu naquela época. E eu fico até limitado a isso. Sendo que cada versículo é uma pérola. E eu vim aprender isso há pouco tempo. Tudo é uma aplicação. Tudo é uma riqueza. E eu preguei, eu falei sobre o filho pródigo de uma forma que eu nunca tinha falado. E geralmente quando Deus me dá um tema acerca de algo, eu falo, meu Deus, o filho pródigo de novo. Esse irmão está cansado de saber já, eu já falei 3 vezes, já preguei a mesma coisa. Mas aí Deus me falou, agora você vai pregar diferente. É de um jeito diferente. Você vai largar a mão agora larga, como é que fala? Foi cantado no início do culto. Solta o seu barquinho. Acorda? Solta o cabo da nau. Isso. Solta o cabo da nau e agora é eu que vou conduzir. E eu fui deixando ele conduzir. Eu lembro um versículo e esmiuçando. E eu comecei a pregar. E eu lembro que naquele dia tinha uma família. Que Deus colocou no meu coração. Que aquela família iria sair. E não é porque estava dando sinais que ia sair. Deus colocou no meu coração que iam sair. E eu comecei a pregar aquela mensagem. Eu falei que o pai era Deus, né? Nós sabemos. Representa Deus ali. E o filho estava na casa, na ceia, né? Ali na mesa da comunhão. Desfrutava, tinha a riqueza do pai dentro da casa. Que coisa melhor? Você tem a bênção de Deus dentro da casa. Dentro da casa você tem a bênção de Deus. Para que sair? E ele decidiu sair. E eu falei nessa feita, eu falei, Deus não vai impedir a tua decisão de sair. Porque não impediu do filho pródigo, ele estava nos ensinando. Se quiser sair, ele vai deixar. Mas uma coisa é certa. Na ovelha ele foi atrás, porque se perdeu por um acaso. Se perdeu, ela foi perdida. A dracma, ela foi atrás porque ela que perdeu. Mas agora, o filho que saiu de casa, Deus não foi atrás. Ele espera voltar porque ele sabe, meu filho, tudo que eu plantei na tua vida, da onde eu te tirei,
Você viu o mar se abrir. Você viu o maná cair do céu. Aleluia. Você viu água sair da rocha. Eu tirei você do calabouço, da cisterna. E você ainda tem a coragem de sair. Eu não vou atrás. Com todo o amor que Deus tem, Ele espera. Mas eu disse naquela noite, você pode até sair. Mas talvez, porque o sair pode estar no teu controle, mas o voltar, Meu Deus, não está no teu aleluia, controle. Jesus. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você decidir sair, Ele não vai intervir, Ele vai deixar. Por mais que Ele te ame. Mas pode ser que você não volte mais. Então não saia da presença de Deus. Eu não sei porque que eu toquei nesse assunto. Eu fugi do meu cronograma. Acabei de falar, né? Acabei de pregar, tem que viver, né? Meu Deus, Então, continua. aleluia, Jesus. Então todo aquele que tem um coração inclinado para a oração, ele vai enfrentar a guerra. Paulo acabou de chegar na cidade e a primeira coisa que ele procura é um lugar para orar. Porque quem anda com Deus quer estar em oração em todo o tempo. Respira a oração. E Paulo chega, procura um lugar de oração. A Bíblia vai dizer que nesse momento que ele estava indo para a oração, presta atenção que você vai entender. Aonde que ele queria chegar, irmãos? Aonde que era o local da oração aqui? Era num riacho que tinha próximo, onde as mulheres, Lídia e outras mulheres oravam. Era para lá que ele estava indo, o lugar da oração, tinha um lugar certo. E ele estava indo. Ali não tinha templo, mas tinha um riacho. Porque para orar, irmãos, quem disse que tem lugar certo? Porque se tivesse certo, o Jonas estava perdido dentro do ventre da baleia, dentro do peixe. Se tivesse lugar certo, Daniel estava perdido lá na Babilônia, porque estava longe de Jerusalém. Eita, Jesus. É importante você orar em comunhão, tem uma força maior. Mas quando você está em casa, em aflição, Deus quer que você ore. A oração em casa, a porta fechada, é intimidade. Aleluia, intimidade, tem que ter. Jesus. E aqui Paulo está desfrutando juntamente com Silas. Ele está indo. O propósito dele é chegar no local da oração. Ele está indo para lá. Só que imprevistos acontecem. E de repente vem essa menina possuída atrás. E toda vez que você vai ao local da oração, algo vai tentar vir para intervir, para tentar atrapalhar os planos de Deus. Vai tentar te impedir de chegar lá. Você já reparou a guerra que é para você colocar o joelho no chão? Já reparou? Qualquer coisa é fácil, né? Devia ser uma chatice mexer no celular. Devia ser uma chatice. Mas não, o que é chato? É tudo que é eterno. Lê a Bíblia. É difícil você parar e inclinar diante dela. É difícil você dobrar o joelho no chão, parar e dedicar um tempo ao Senhor. Mas é o que vai te dar a vida eterna, é o que vai te dar, é o que dá vida para a tua alma. O que nos manteve vivos, irmãos, hoje, depois da pandemia, isso é muito forte. O que nos manteve vivo não foi, irmãos, a máscara, não foi a vacina. O que nos manteve vivo foi isso aqui, ó, a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Porque naquele conflito de alma, onde nós não sabíamos se íamos morrer ou viver, a gente sabia onde se apegar. Nós temos Deus. Eu não sei onde o mundo vai se apegar, mas eu sei aonde se apegar. Eu sei. Eu sei que se eu fechar a porta do meu quarto, eu vou sair do meio desse conflito e eu vou direto para a sala do trono, e lá não tem guerra, lá não tem esse conflito todo. O problema é que nós não queremos ir para o quarto da oração. Nós queremos sair para divulgar, para publicar, para estar em público. Estar em público não é tão glorioso quanto estar em secreto. Em secreto você ouve coisas, você fala coisas para Deus que você não falaria em público. No secreto você ouve coisas que Deus não falaria com você em público. É só no secreto. E por isso que a revelação a cada dia tem se estreitado. Porque onde se busca a revelação? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas ocultas que não sabes. Jeremias estava dentro da cova, preso. E Deus fala para ele. É a palavra que veio.
veio a palavra do Senhor Jeremias: clama a mim. Mas como? Estou preso. Então clama a mim. A porta está fechada, clama a mim. A porta está aberta, clama a mim. Independente da situação, clama a mim. Porque todas as vezes que você abrir os seus lábios para clamar o Senhor, algo vai se mover. De alguma parte algo vai mover. Não sei de onde, mas vai mover. Como Jonas dentro do peixe, que estava orando, não sabia o que estava acontecendo. Ele estava dentro do peixe. Mas o peixe estava se movendo para o lugar da onde ele fugiu. O peixe estava se movendo para Nínive. Deus estava dando uma outra oportunidade enquanto ele orava. E ele não sabia, ele só estava orando. Ore sem esperar os resultados, irmãos. Mesmo que eles venham, eles vão vir. Mas o nosso dever é orar sem esperar. Orar para desfrutar da presença do Pai. Orar para desfrutar da comunhão. Conversar. O que é oração, irmãos? É conversa. É diálogo. E o nosso maior problema é que a gente, quando vai orar, a gente encarna aquela voz de locutor. Né? Porque tem voz de orar, tem voz para orar, tem voz para tudo. Eita glória. Aleluia. E lá na igreja nós começamos um trabalho. É um desafio que eu comecei há pouco tempo lá. E Deus tem honrado. Vigília. Das meia-noite às 3 de oração. Só oração. E Deus tem surpreendido. Porque quem achava que ficaria só 15 minutos, 15 minutos a glória tomou e depois ficou 1 hora só em glória. E daqui a pouco a gente terminou a oração, porque não termina. Às vezes começa a oração, mas no meio a glória vem, você começa só a adorar e depois você termina. Porque estar na presença de Deus em oração é maravilhoso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Avançamos, senão eu não consigo terminar. Todas as vezes que você for à oração, o inimigo vai investir algo para tentar te desvencilhar do propósito. Mas não pare. Desvia do mal e continue indo. Satanás fará de tudo para você não chegar no altar da oração. Por quê? Porque quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele tem que estar no altar, irmãos. Por isso Ele não quer que você chegue lá, porque a hora que você chegar no altar... Não, irmão, chegar na igreja não é chegar no altar. É parte do processo. É a mesma coisa chegar na presença de Deus. Chegar na igreja, chegar na presença de Deus é outra coisa. É para poucos, irmãos. Mas se nós temos coração disponível para buscar a face do Senhor, verdadeiramente, nós vamos alcançar a presença de Deus. Satanás não virá pessoalmente, ele enviará pessoas. Isso é sério. Porque às vezes você fica esperando o chifrudo, você fica esperando, é até clichê, isso todo mundo fala, mas você fica esperando aquela coisa feia aparecer, aquele vulto, e ele envia pessoas. O diabo não usou Pedro, irmãos, logo após uma revelação. Então, se nós não vigiarmos com a nossa boca, a gente pode dar lugar ao diabo. E eu falo uma coisa muito séria para os irmãos. Quem fala muito com Deus, fala menos. Quanto mais você orar, menos você vai ter o desejo de falar. Porque você vai começar a pesar mais as palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Essa jovem, há alguns dias, a Bíblia vai dizer que ela já vinha alguns dias fazendo a mesma coisa. A mesma atitude. Essa moça, ela tinha presença. Todo mundo conhecia ela, mais do que a Paulo e a Silas. Ela tinha presença, ela chegava e ali tinha gente que, né, bancavam ela, que recebiam o lucro das adivinhações. Então tinha pessoas que patrocinavam ela. Tinha evidência. Essa jovem tinha evidência. Quem disse que não? Era escrava, mas tinha evidência. E a Bíblia vai dizer que ela tinha evidência, mas tinha também uma mensagem. E quão perigoso é
quando alguém mal intencionado tem uma mensagem. Uma mensagem divina de alguém que tem um coração disponível para ouvir a Deus. Uma mensagem divina de um Samuel que tem coração disponível para ouvir. Uma mensagem vinda de um Josias, que tem 8 anos só, mas que tem um coração disponível, que quer fazer a vontade do Pai, que quer fazer o que o rei Davi fazia. Eu quero fazer a vontade de Deus. É uma coisa. Mas você ouviu a palavra, a mensagem de alguém possuída de demônios, ou alguém que tem outra intenção no coração, além daquela que ela fala, é perigosíssimo. E a igreja está o caos que está. Não digo essa, estou falando no geral. A igreja está o caos que está, porque pregadores com segundas intenções estão subindo nas tribunas para pregar. Meu Deus, é verdade, Jesus. Sabe? Pregam tudo o que querem ouvir e sabem. Olhando para os rostinhos, sabe o que cada um quer. Buscam psicologia e tudo mais. E tá bom, tem que estudar mesmo, mas não para isso. Fala, eu cheguei diante desse povo e eu não posso perder a minha agenda. É ruim que eu prego pecado aqui eu vou pregar é bênção. Muda a mensagem de acordo com o cenário. Acontece ou não acontece? Jesus. Acontece. E essa jovem, ela estava pregando uma mensagem que era uma verdade ou não era? Esses homens que vos anunciam a verdade. Eles vos anunciam o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo. O que ela falou de errado? Qual que é o problema aqui, irmãos? E eu digo para os irmãos: Satanás sempre tem um propósito por trás de uma verdade que ele diz. Sempre ele tem um propósito por trás de uma verdade. Quando ele fala a verdade, ele tem um propósito por trás dela. E é maléfica. A proposta era: vocês estão vendo esses homens que estão aqui? Agora parafraseando. O mesmo Espírito que me usa eles. Por isso que eu falo, eles são servos de Deus, porque é o mesmo Espírito. O propósito era atrapalhar, descredibilizar a mensagem do apóstolo Paulo e de Silas, que acabaram de chegar. Essa era a intenção. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Satanás, através da moça, estava dizendo isso. A mesma fonte. Era uma tentativa de descredibilizar a mensagem da cruz pregada por eles. Uma tentativa contra a reputação dos mensageiros. Porque uma coisa que Satanás pode tentar é contra a minha reputação. Mas ele não pode verdadeiramente infringir o meu caráter. Isso aí é só eu que toco. Mas ele vai tentar sujar o teu nome. Mesmo falando mentira, você não fez, mas vai falar. E nessa hora você não pode desequilibrar, porque é o que ele quer. Ele quer que você até embolou aqui a língua. Ele não quer que você ele quer que você desequilibre. Perde o sentido, perde o propósito, perde o foco, vai brigar, vai tirar a satisfação. Ele quer que você faça isso. Aleluia, Jesus. Mas não faça, continua caminhando para a oração. E Paulo tinha discernimento. Quem tem discernimento, quem vive em oração, desorienta, descobre os planos de Satanás antes de começar. E já vinha acontecendo há alguns dias, irmãos. Entenda uma coisa, tem coisas que só vão acontecer enquanto você permitir. Eita, Jesus. Já vinha alguns dias acontecendo. Meu Deus. Mas nesse dia Paulo se perturbou e Paulo falou: agora não. Ele olha, aponta o dedo. Eu imagino, né, irmãos? Eu estou imaginando agora, eu falo. Mas eu imagino ele apontando o dedo e falando: Satanás, sai dela. E a Bíblia diz: ele saiu. E que autoridade, irmãos. Essa é a vantagem
de você andar com Deus. Satanás se manifesta, porque ele se manifesta para todo mundo. Mas o problema é, será que eu vou ter a condição de dizer, sai? Porque ele se manifesta. Todos nós estamos buscando um propósito bom. Eu estou falando de pessoas que estão buscando um propósito bom, mas nem sempre estamos preparados. E a Bíblia vai dizer que tem demônio que é só jejum e oração. Não é qualquer coisa, não é 15 minutinhos, 5 minutinhos ali. Não é, irmãos. Fui uma vez no culto, estou cheio do poder, não. Tem que ter intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que... Tem umas coisas... Eu estou falando, tem umas coisas que Deus tem revelado através da palavra que é assustadora. Mas a Bíblia vai dizer que essa menina o seguia. Todos os dias ela vinha atrás, seguindo. E pregando essa mensagem. Entenda uma coisa. Nem todos que te seguem está do teu lado. Nem todos que te seguem têm a mesma intenção que você. Às vezes está vindo atrás, está vindo gritando, falando bem, falando algo que está te apoiando. Nossa, vai nessa tua força. Mas a intenção por trás é só te bajular para ganhar um espaço. E tem pessoas que vão ganhando tanto espaço que entra na tua frente. Então toma cuidado. Nem todos que te seguem está do seu lado verdadeiramente. Tem uns que estão te seguindo porque não querem te perder de vista. Querem ver para onde você vai, não querem te perder de vista. Querem ver se você não cair, ele quer arrumar um jeito de derrubar. Lembra de Acabe? Tem gente que quer dar estirpe de Acabe. Acabe, quando chega lá na Nabote, irmãos, ele fala o quê? Me dá essa vinha, para mim ela é valiosa. Eu te dou dinheiro. Eu te dou uma vinha melhor que essa. Ele falou, longe de mim esteja de negociar uma bênção do Senhor, a vinha que Deus me deu, a herança dos meus pais. Eu não posso. E ele vai triste para casa, indagando. Quando ele chega em casa, Jezabel, que era pior que ele, fala, por que você está triste aí? E ele fala, é que eu fui na casa de Nabote, pedi para ele negociar comigo a vinha, ele não quis. Fala, mas você é um rei ou você é um... Né, parafraseando. Você é um rei ou você é um rato? Pode deixar que eu resolvo. Hoje mesmo eu te darei a vinha de Nabote. Jezabel não tinha temor de Deus, ela não conhecia. Acabe conhecia. A responsabilidade ia cair sobre ele. Aí eu ensino algo para os irmãos. Acabe não matou, não teve coragem de matar. Mas ele patrocinou quem matou. E é a mesma coisa. Quando você patrocina quem vai matar. E eu digo o que é isso. Você fica pelos bastidores falando. Desconstrói tudo que é dito aqui. Desconstrói lá fora. Isso é patrocinar. Você está patrocinando. Daqui a pouco acontece em muitas igrejas. Daqui a pouco a igreja começa a esvaziar e você não sabe o que está acontecendo. E descobre que tem ali um linguarudo. Ele ainda está ali. Ele permanece. Mas lá fora vai desconstruindo e vai levando um monte embora. Tira todo mundo e ele fica. Porque quem te segue, nem todos que te seguem, está do teu lado. Volto a dizer isso. Então, Jezabel vai lá, mata. E Deus depois vai cobrar de quem? Jezabel chega, vai lá, Acabe. Pode ir lá tomar posse, aqui tá a chave. E ele vai todo felizinho, balançando a chave, mas não rodando o dedo. Chegou minha vez, Deus me honrou. E quando ele chega no meio do caminho, Deus vai lá em Elias, no Monte Carmelo, e fala, Elias, vai até a vinha de Nabote, o jezreelita, para indicar qual vinha que é. Porque Acabe está indo lá para possuí-la. E quando Acabe chega lá, Elias já estava lá. Por que você fez isso? Porque matou. Não falou que Jezabel matou.
falou, porque você matou. Porque o que vale é a intenção. A intenção era dele. Ele poderia falar, Jezabel, deixa quieto. Eu compro outra vinha. Jezabel, não faz isso. Ele poderia interromper. Mas não. Ele sabia que ele ia ganhar no final. Então vai. Ele patrocina. Então tome cuidado com isso, irmãos. Há pessoas que estão do seu lado, mas estão patrocinando o teu fracasso. Estão patrocinando o teu fracasso. Sai de perto de gente desse jeito. Toda vez que chega perto de você, pode observar. Os sintomas são o mesmo. Tá? Te coloca muito para cima, mesmo quando era para estar para baixo. E eu explico por quê. Às vezes é para você estar para baixo mesmo. Às vezes tem aquela reflexão, sabe, Deus fala comigo e eu, ai meu Pai tem misericórdia de mim. A palavra foi para mim. Sabe quando acontece isso? A palavra foi para mim, Senhor. Me perdoa, Senhor, eu sei que eu tenho sido muito ingrato. Eu sei que eu não tenho vivido o propósito na integridade. Eu sei que eu tenho pecado. Me perdoa, você está cabisbaixo. Aí a pessoa vem assim, meu filho, levanta a cabeça, rapaz. Você faz assim por quê? Não, porque eu pequei contra o Senhor. Você pecou? Ah, mas isso aí não é nada que você cometeu. Tem gente que comete coisa pior, rapaz. E ele tem a maneira de te colocar para cima. Como? Pega o pecado de quem está pecando maior, né? E vai colocando. Você está pecando menor, o seu pecado é menor, continua. Então toma cuidado, se afaste de pessoas desse gênero. Louvado seja o nome do Senhor. Vou me dar do horário, tá, irmãos? Não vai dar para terminar a mensagem, é comprida, mas eu creio que o que Deus queria falar nessa noite com os irmãos, Ele falou. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja, eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.